Muitas pessoas conhecem o infame Benito Mussolini como o hediondo ditador que governou a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O pai do fascismo aliou-se com Adolf Hitler e outros líderes para consumar a dominação de suas ideias autoritaristas. Mussolini era um homem fascinado por filosofia, política e história, tanto é verdade que o próprio fascismo herdou muito da herança imperial romana. Mas você sabia essas coisas sobre Mussolini? Vamos apresentar 11 curiosidades sobre ele. Aparentemente, ditadores têm gostos culinários exóticos. Benito Mussolini era um fã assumido do alho. Isso mesmo, alho. Ele comia tudo com alho. É contado que ele comia tanto alho que sua esposa às vezes escapava para dormir em outro quarto por conta do cheiro. O fascismo tinha fortes crenças em um Estado supremo e um grande líder muito similar ao nazismo. Desta forma, o slogan para ilustrar o grande poder de seu ditador era Mussolini ha sempre ragione, ou seja, Mussolini tem sempre razão. Isso era usado para reafirmar a crença do povo em uma figura salvadora da pátria. Origem humilde. Mussolini nasceu em uma família bastante humilde. Apesar de seu avô ser um tenente da Guarda Nacional Italiana, seu pai Alessandro Mussolini era ferreiro e sua mãe Rosa Maltoni era professora. Criança problemática. Apesar de ser uma criança muito inteligente, era um bambino muito cabeça dura, agressivo e desobediente. Ele chegou a ser expulso de 3 escolas por motivos como bullying e agressão a outras crianças. É dito que ele chegou a furar 2 crianças com uma caneta, cada uma em um colégio diferente. A frase mais famosa não é dele. A sentença mais conhecida do ditador, que adorava discursar em praça pública, é a seguinte: é melhor viver um dia como um leão do que 100 anos como ovelha. Ele teria usado essa citação para comemorar a Batalha do Rio Piave na Primeira Guerra Mundial, onde ela tinha sido escrita por um soldado na parede. Entretanto, a frase é ainda mais antiga. Em meados de 1800, o sultão indiano Tipu de Mysore teria dito que ele prefere viver 2 dias como um tigre do que 200 anos como uma ovelha. Grande orador. Mussolini era um ácido devorador de livros, ele ia de política à filosofia e era um socialista assumido, até que deixou de lado o pensamento marxista e se posicionou contrariamente a este. Ele lia de Immanuel Kant a Nietzsche e também era fascinado pela história romana. Devido ao seu hábito de leitura e um talento nato, desde a sua juventude, Mussolini era considerado um exímio orador. Por isso, o título de grande orador se direcionava a ele. A origem do nome dele foi dado pelo seu pai em homenagem a Benito Juárez, um revolucionário e reformista mexicano que tinha ideias liberais e socialistas, sendo o próprio pai de Mussolini um socialista e, curiosamente, com influências anarquistas. Um dos seus vários filhos, Romano Mussolini, foi um excelente pianista e musicista da época, chegando a tocar ao lado de vários nomes do jazz de sua era. Romano chegou a se apresentar ao lado de Chet Baker, Dizzy Gillespie e Duke Wellington, e era contrário aos posicionamentos políticos de seu pai. Ele veio a falecer no dia 3 de fevereiro de 2006. Mussolini, nascido em 1883 no sudoeste da Bolonha, era uma criança complicada. Como era violento, seu pai, um ferreiro socialista devoto, o enviou para um internato católico. Embora o ambiente fosse rígido, ele não moderou seu comportamento, sendo expulso aos 10 anos por machucar um colega com canivete. E essa não foi a única vez. Antes de completar 20 anos, ele esfaqueou outros colegas, incluindo uma namorada. Com o desejo de desenvolver seus dotes artísticos e ridicularizar a Igreja Católica, aos 26 anos Mussolini escreveu o romance A Senhora do Cardeal, ambientado na Itália no século XVII. O livro se tornou um best-seller traduzido em 10 idiomas, sendo, entretanto, descrito pelo autor como um romance para costureiras e escandalosas e um livro desagradável. Mussolini era a maior inspiração do Führer. O estilo dramático, nacionalismo exacerbado e poder de dominação das massas, assim como a insólita saudação, foram utilizados pelo ditador alemão após ele chegar ao poder. Segundo o tirano afirmou para sua amante Claretta Petassi em 1938, Hitler tinha lágrima nos olhos quando os dois se viram pela primeira vez. No fundo, Hitler é um velho sentimentalista, teria afirmado ele, segundo o diário de Petassi. Essas são algumas curiosidades sobre a vida do infame
Benito Mussolini, o líder italiano fascista que aterrorizou a Europa com suas ideias antiliberais e antissocialistas.